E Jair Bolsonaro prestou depoimento por 3 horas à Polícia Federal sobre o caso das joias doadas pela Arábia Saudita ao governo brasileiro. O inquérito investiga se o ex-presidente cometeu o crime de peculato por supostamente ter tentado ficar com os presentes. Alguns destaques do depoimento de Bolsonaro foram divulgados. Bolsonaro só tomou conhecimento dos problemas junto à Receita Federal 14 meses depois. Na ocasião, pediu para o tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente, esclarecer os fatos para evitar, abre aspas, um vexame diplomático. Bolsonaro negou ter feito qualquer esforço para ficar com as joias. Outras 9 pessoas foram ouvidas simultaneamente em salas separadas durante o depoimento nesta tarde. Entre elas, então, o tenente-coronel Mauro Cid. Cris Grêmio, esse assunto tem se arrastado aí por algumas semanas, né? A gente tem acompanhado e agora, então, hoje houve o depoimento do ex-presidente Jair Bolsonaro. A gente não tem muitas informações porque foi agora à tarde, né? Estava marcado para as 14h30, atrasou um pouquinho, mas já temos algumas informações aqui, né? Dizendo que ele prestou depoimento hoje, que só tomou conhecimento dos problemas junto à Receita 14 meses depois, né? E veja, o presidente Bolsonaro precisava ser ouvido porque foi um mês de massacre, de notícias fantasiosas aí, tiradas de uma militância que a gente sabe com que interesses, né, estava divulgando e da forma como vinha divulgando. Esqueceram, se bem que foram surgindo ao longo dessas semanas aí de assuntos, joias de Bolsonaro, mas num primeiro momento esqueceram que Lula, quando era presidente e saiu já com todas aquelas acusações referentes a mensalão, petrolão começando já a ser investigado e tal, carregou consigo centenas de presentes. Dilma fez a mesma coisa, tanto que eu abri aqui uma matéria recente, depois já dessa repercussão do caso das joias oferecidas pelo príncipe da Arábia Saudita, a comitiva, né, do presidente Bolsonaro, porque ele não estava presente, durante uma visita oficial lá não lembro que ano que foi isso, mas enfim, né, foi oferecida para um ministro de Bolsonaro. Depois disso, depois que isso foi divulgado, com toda a celeuma que foi feita, com toda essa militância raivosa, espalhando palavrinhas de ordem, né? Tá tudo jóia, as joias da Michele. Michele Bolsonaro nem sabia dessas joias, deu uma declaração lá dizendo: eu tenho joias, não sabia que eu tinha joias nesse valor todo, quer dizer, tem que debochar, porque o troço beirava o ridículo. Aí saíram matérias aí nessa mídia do consórcio, dizendo: entenda a quem pertencem os presentes ofertados a presidente do Brasil. Eu estou com uma reportagem aberta aqui que fala o seguinte: Lula precisou devolver 360 presentes e Dilma 111 que eles, Lula e Dilma, tinham colocado no seu acervo pessoal, entendiam que era um pessoal, inclusive joias, e precisaram devolver depois dessa celeuma toda, porque foi explicado mais abertamente o que é acervo pessoal, o que não é. Então, assim, é no mínimo uma hipocrisia o que essa militância raivosa de extrema esquerda fez em relação a esse assunto. Se há erros cometidos no governo Bolsonaro, no governo Lula, no governo Dilma, que sejam corrigidos e que fique claro. Agora, que parem de colocar, como sempre colocam, 2 pesos e 2 medidas para casos muito parecidos, né? E aí você leu aí para nós que o presidente Bolsonaro, né, do que foi divulgado aí, falou que ele ficou sabendo, tomou conhecimento disso 14 meses depois e pediu para o seu ajudante de ordem, né, aliás, o tenente-coronel Mauro Cid, que foi extremamente perseguido e difamado pela mesma militância raivosa ideológica aí do PT, ainda durante o governo Bolsonaro, mas ele, Bolsonaro, pediu que o ajudante tentasse esclarecer os fatos que ele, Bolsonaro, ficou sabendo com 14 meses de atraso, para evitar, entre aspas, está aqui, um vexame diplomático, porque vamos olhar pelo olhar de governo. E aí pouco importa se é Lula, Dilma ou Bolsonaro. O governo do Brasil recebe de presente joias de um outro governo que é encaminhado através de um ministro de estados que está lá nesse outro estado fazendo uma visita oficial, participando de um encontro de ministros de Minas e Energia. E ele não responde. Passa um ano e 2 meses, né, 14 meses o presidente Bolsonaro, e não responde. Imagine o que passou na cabeça do presidente Bolsonaro na hora que ele ficou sabendo dessas joias. Deve ter sabido que eram joias valiosas e de que nós nem agradecemos, nós não mandamos um recado
oficial do governo brasileiro ao governo saudita. Então, aparentemente, pelo que a gente ficou sabendo aqui do depoimento do presidente Bolsonaro, essa foi a preocupação imediata que veio à cabeça dele. Nunca eu vou ficar com essas joias ou eu vou dar para minha esposa, vai para acervo pessoal, não. Então é muita picuinha em cima de algo menor. E o mais grave que eu acho, Paula, foi a tentativa de jogar tudo no mesmo balaio, né? Um governo, os isentões, né? Um governo que desviou R$1 trilhão, que foi esse o levantamento feito pela CPI do BNDES e pela Lava Jato, somados os rombos das duas investigações, R$1 trilhão. Esse governo que desviou R$1 trilhão é igual, em termos de criminalidade, a um governo que tentou ficar com um jogo de joias que foi dado de presente, achando que aquilo iria para o seu acervo pessoal. Se é que isso aconteceu, né? Então, sem equivalência moral, impossível comparar crimes. Se é que no caso das joias houve crimes, saberemos com o desenrolar dessa investigação. Ana Paula Henke, o inquérito aí da Polícia Federal tenta investigar, né, se o ex-presidente cometeu um suposto crime de peculato ao ficar com as joias da Arábia Saudita. Olha, Paula, aqui a gente gosta de investigação, né? Que investiguem absolutamente todos aqueles que levantarem qualquer suspeita, podem investigar à vontade. Mas não tem como não mencionarmos as similaridades, né, com o cenário político aqui dos Estados Unidos. Desde 2016, quando Donald Trump era candidato à presidência dos Estados Unidos, é a mesma coisa, né? E agora estamos vendo o mesmo cenário. Foram 2 pedidos de impeachment, antes dos impeachments foi aquela ladainha de conluio com a Rússia, depois o tal do telefonema com o presidente da Ucrânia, depois 2 impeachments, depois logo que ele perdeu a eleição, tentaram emplacar um impeachment na Câmara, ele saindo da Casa Branca. Depois nós tivemos, né, aquela tomada política ali do FBI na casa dele. Agora estamos vendo esse caso requentado por um promotor do distrito de Manhattan, um caso assim que aqui nos Estados Unidos, políticos dos dois lados, né, do espectro aí, democratas e republicanos, disseram, realmente agora está começando a ficar estranho, porque o que está sendo vendido, a maneira como foi empacotado isso, é que foi um caso requentado, um caso que as autoridades, os oficiais, a Comissão Eleitoral Federal já tinha descartado qualquer indício, né, de fraude, e já tinha enterrado. E vem um promotor e levanta mais uma fumaça. Não, precisamos perseguir Donald Trump. Então a sensação é a mesma, né? Parece que nós estamos vivendo 2 mundos paralelos, né? Brasil e Estados Unidos, 2 países que andam quase que 2 países muito diferentes, pessoas diferentes, ex-presidentes diferentes, mas que os cenários políticos, eles andam ali quase que de mão dada, né? E vai ser isso, porque assim como aqui nos Estados Unidos, o atual presidente do Brasil também é uma carreta furacão, né? Aqui também são 2 anos já de medidas econômicas, reformas sociais, crise histórica na fronteira sul, enfim, um total desgoverno Yankee, uma carreta furacão Yankee. E no Brasil é a mesma coisa. Então é preciso levantar esses espantalhos, né? Tentar colocar cortinas de fumaça usando a antiga administração, não apenas para esconder os desmandos dos atuais governos, mas também para minar um futuro político, tanto de Donald Trump como do presidente Jair Bolsonaro, porque eles têm um capital político muito rico, muito grande, muito bem estabelecido. Então, é preciso, uma tática que é esconder as medidas desastrosas do atual executivo, tanto aqui como aí no Brasil, e também minar o futuro de possíveis
rivais políticos, porque eles ainda têm muita força. E aí, Augusto, o ex-presidente Jair Bolsonaro então prestou depoimento nessa tarde para esclarecer o caso das joias que tem tomado o noticiário aí nas últimas semanas. Eu acho que tudo deve ser esclarecido, como lembrou a Ana. Agora, tem a fila, né? A fila precisa andar. Eu não vi nenhum interesse da polícia em esclarecer o caso do cofre, que estava ali num banco guardando, sabe Deus o quê, mas tinha presente ele também, presentes recebidos em outros países, em nome da Marisa Letícia e do Lulinha. Isso aí não interessa ao consórcio da imprensa nem aos investigadores. Outra coisa, tinha aquele caminhão cheio de presentes, de bens ali, de posse duvidosa do Lula, que esqueceram também. Tá? O Lula não ganhava só joia, ele ganhou um sítio, ganhou cozinha, ganhou uma torre de TV. Agora isso aí desapareceu de repente. Eu quero saber, quero ver amanhã o que vai dizer o consórcio em manchetes disso aí, porque agora a questão das joias apareceu para ocupar o espaço, é a cortina de fumaça de que vive falando o Silvio, com inteira razão. É a cortina de fumaça que fica escondendo esses absurdos que mencionamos no programa de hoje até agora. Silvio, já que o Augusto lembrou da sua matéria excelente para a Revista Oeste, Cortina de Fumaça, também quero te ouvir. Só para a gente lembrar, a Cris também lembrou, né, que o presidente Lula recebeu 9.037 itens nos primeiros 2 mandatos. Tudo foi retirado em 11 containers, armazenados por 5 anos, ao custo de R$1.300.000, pagos pela empreiteira OAS. Pois é, essa é mais uma daquelas coisas que desaconteceram, né? No Brasil as coisas estão desacontecendo. Eu vou continuar usando esse verbo, totalmente improvisado, evidentemente, em homenagem ao consórcio da imprensa que cunhou, né, o Despiora lá atrás no governo Jair Bolsonaro. Veja, Paula, você citou a cortina de fumaça, uma reportagem nossa aqui da Revista Oeste, quando o governo tinha 45 dias. Nós estamos batendo a porta dos 100 dias de governo. É aquela data estabelecida pela mídia, pela sociedade, né, pela opinião pública, para o fim da lua de mel. Uma tolerância para as primeiras medidas de governo. Acontece que esse governo não tomou nenhuma medida concreta até agora. Pelo contrário, acumula, para usar uma expressão do consórcio da imprensa, um colar de más notícias e não boas notícias, como eles dizem. Eu gostaria que esse governo citasse uma medida concreta tomada até agora. A única na área econômica, por exemplo, foi o PowerPoint do arcabouço do Fernando Haddad, que ninguém sabe exatamente o que significa, ele nunca detalhou, era um PowerPoint ali mal acabado, para dizer que o país teria, sim, algum tipo de regra fiscal daqui para frente e não simplesmente um plano para gastar, né? Um cheque em branco para gastar. E veja, isso acompanha esse governo desde o primeiro dia. Quando surgiram as primeiras notícias de que ministros poderiam frequentar páginas policiais muito rapidamente, vieram as primeiras cortinas, né? Vieram ali a primeira leva de fumaça, todo mundo se lembra, meu Deus, os Yanomamis. E é claro que a gente tem toda a preocupação com a causa indígena, mas que era algo que já acontecia há décadas, mas era como se tivesse acontecido no governo Jair Bolsonaro. Surgiram 120 milhões de famintos no Brasil, pessoas passando fome, segundo Marina Silva. Né? Eles foram falar mal do Brasil lá fora, dizer que o meio ambiente, que a Amazônia estava pegando fogo, que o desmatamento tinha tomado conta da Amazônia durante o governo Jair Bolsonaro, e as coisas vão vindo. Aí acharam um baú de notas fiscais dos cartões corporativos do governo Jair Bolsonaro, que, mesmo tendo desembolsado muito menos do que nos anos do PT, onde inclusive houve a farra dos cartões corporativos e ministros perderam o emprego porque usavam cartão corporativo no free shop, com tapioca, para fazer festinha, né? No governo Dilma Rousseff, idem. Então, assim, elas vão se acumulando. Agora, o que nós temos? As joias há um mês. E aqui na Revista Oeste, no Oeste Sem Filtro, nós falamos, olha,
esse assunto das joias vai render manchetes de festim no consórcio da imprensa durante um mês pelo menos. Repetimos isso e continua acontecendo. Vejam vocês, o Augusto falou assim, amanhã vamos ver as manchetes. Não precisamos nem esperar, Augusto. Hoje elas já estão lá no noticiário de TV, nas emissoras de rádio, nos sites, nos portais todos, né, as joias de Bolsonaro, numa tentativa de carimbar esse caso. Como? Ou se tratando de contrabando, né, de apropriação de joias milionárias, ou numa tentativa de propina, de que isso seria pagamento de propina vindo lá da Arábia por conta de alguma negociação. Ou seja, eles tentam transformar, e tentaram durante 4 anos e continuam, o governo Bolsonaro no governo Lula. Eles tentam colocar na mesma régua uma quadrilha que pilhou o Brasil durante mandatos, não só de Lula como de Dilma Rousseff, que roubou os cofres públicos. Então, agora, já que passamos um pano no passado, nada daquilo aconteceu, esqueçam a Lava Jato. Quem roubou, quem era corrupto era o Bolsonaro, sem uma única acusação concreta, sem uma prova, sem julgamento, sem condenação alguma. Mas é para tentar colocar a quê? Na mesma régua, né? Esse consórcio da imprensa não consegue cobrir o governo Lula, porque eles não podem falar mal do governo Lula. Não vou nem aqui entrar em detalhes porque não podem falar, além da paixão ideológica, da paixão política pela esquerda. Não vou nem entrar nesse detalhe, mas eles não podem, então eles continuam cobrindo um governo que se encerrou oficialmente no dia 31 de dezembro. Vamos ver mais quanto tempo dura o governo Bolsonaro nas páginas do consórcio da imprensa.